bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está começando hoje mais um podcast Coaching na Prática. Eu sou a Aline Sopper. E eu sou Thaís Podadeira. E aqui nesse podcast a gente fala sobre assuntos relacionados ao coaching para te ajudar, você que é coach ou que está querendo se tornar coach, as melhores práticas para ser um coach de sucesso, não é isso, Thaís? Exatamente. O tema de hoje é Meu Coach Travou. E agora, Aline do céu, o que a gente faz? Será que coach trava, Thaís? Trava. Coach foge da sessão para o desespero dos coaches. Desmarca, remarca, e não aparece. E o coach fica desesperado. E agora? Meu cliente não sai do lugar. Aline, o que a gente faz? Pois é, primeira coisa, eu vou explicar aqui pra quem tá ouvindo a gente o que é coach. Coach é o cliente, né? Coach é o cliente do coach. Então, coach é a pessoa que faz o processo, é o profissional que tá entregando o processo. E o coach é o cliente que está recebendo o processo. Então, se você é coach, aprenda, não fale errado. Eu sei que é complicado o que coaching é tudo muita coisa, né? Mas vamos lá. Então, quando o cliente trava, a gente primeiro precisa entender qual é o motivo daquele travamento. Exatamente. Porque não tem como a gente dizer, o teu coach travou por isso. Não. Tem vários fatores que podem fazer com que o teu coach trave. E a gente vai falar nesse podcast um pouquinho sobre eles. Exatamente. Opa, por favor, Aline. Então, primeira dica aí, primeiro indicativo de que porque o coach travou é porque o coach que deu a tarefa. Acontece muito do coach decidir a tarefa por ele. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso nicho de coaching financeiro, né? Muitas vezes o coach financeiro vai lá, fez a sessão, chegou no final da sessão e fala assim: olha, Thaís, então, o coach, o profissional, vai falar: Thaís, você é minha cliente, você essa semana tem que anotar todos os seus gastos nessa planilha aqui que eu vou te mandar. Deu ruim, ó. Bué. Aí a Thaís fica sem graça de me dizer que não vai fazer. Aí ela fala o quê? Tá bom, Aline, eu vou fazer. E aí depois ela não faz. E aí na semana seguinte, o que ela faz, Thaís? Desmarca a sessão. Exatamente, porque ela não fez a tarefa. E tá com vergonha de te contar. Exatamente. Então não pode dar a tarefa pro cliente. Como é que você faz então? O cliente precisa escolher a tarefa dele. E eu sei que isso não é tarefa fácil. E os coaches ficam desesperados. Mas como assim eu vou deixar ele estabelecer a tarefa? E se ele estabelecer uma tarefa que não tem nada a ver? Não tem nada a ver pra você. Exatamente. Pra ele pode ter tudo a ver. Aline, eu nunca me esqueço daquele caso que a gente teve no FinCoach. Sim. Que a coach ficou desesperada porque a cliente dela colocou como tarefa, adivinhem o quê? Tchan. Arrumar o guarda-roupa. Eu lembro. Eu nunca esqueço esse caso, gente. Imagina, Thaís, a pessoa tá fazendo um processo de coach financeiro. E falou que vai o quê? Arrumar o guarda-roupa. Pra desespero do coach. Aí a coach faz o quê? Não sou personal organizer, né? Não organizer de roupa, sou organizer financeira. E foi muito interessante o resultado, não foi, Thaís? Muito. Porque aquela cliente teve resultados maravilhosos. Porque aquilo naquele momento fazia sentido pra ela, gente. Ela não entendia na cabeça dela como que ela poderia arrumar a vida financeira dela se ela não dava conta de arrumar nem o guarda-roupa. Aquilo tava mexendo com a questão da capacidade, né, Aline? A crença de capacidade. Se eu não sou capaz nem de arrumar o meu guarda-roupa, como é que eu vou ser capaz de arrumar a minha vida financeira? Exatamente. E aí, esse foi um insight, foi uma dedução da cliente e não da coach. Exato. E aí ela teve resultado. Teve resultado. E aí eu lembro, né, dela falando, e quando ela colocou lá no grupo, ela falou assim: gente, a minha cliente botou de tarefa arrumar o guarda-roupa. O que eu faço? E aí muitas coaches que estavam lá, estudantes e tal, falaram assim: nossa, mas não tem nada a ver, como assim? Foi. E aí eu entrei e eu falei pra ela assim, porque eu sempre entro lá nos grupos, né, Thaís? Sempre. E aí eu entrei e falei assim: olha, pergunta pra ela o que arrumar o guarda-roupa vai fazer diferença na meta dela, que era organizar a vida financeira. E ela perguntou. E aí o que a cliente disse? Falou: olha, meu guarda-roupa é uma bagunça, minha vida é uma bagunça, e eu compro roupas porque eu nem sei que roupa que eu tenho no guarda-roupa pra usar. Uau! E aí o que ela fez? Ela separou lá um final de semana, tirou todas as roupas do guarda-roupa, olhou e percebeu que, primeiro, ela tinha um monte de roupa com etiqueta,
que ela não usava. Ela percebeu que ela tinha várias calças jeans, várias blusas pretas, só que como estava uma bagunça, na hora que ela precisava de uma roupa, ela fazia o quê? Comprava outra. Porque era mais fácil comprar outra roupa do que procurar no guarda-roupa. Olha só, gente. Então, a tarefa tem que fazer sentido pro cliente. E não pro coach. Não pro coach. E vocês estão vendo aqui na prática, honrando o nome do nosso podcast, Sim. que é Coach na Prática. A gente fala aqui do que acontece na vida real. Sim. O que tá acontecendo na prática. O que os coaches e coaches, o que tá acontecendo nos atendimentos. Exatamente. Na vida real, na prática, né? Então, a gente precisa ter essa clareza de não julgar o que a pessoa tá falando que vai fazer. Exato. Porque muita gente acha assim, mas isso é muito pouco. Você já viu os coaches falando isso? Nossa, muito. Mas você vai fazer só isso? É. Mas às vezes, gente, é só aquilo que vai fazer diferença. Que vai virar a chave, né, Aline, na vida da pessoa, né? Que vai trazer o resultado. E aí eu trago até um conceito que é muito importante pra tarefa, que são as pequenas vitórias. Né? Então o que é isso? Às vezes a gente quer que o cliente faça uma revolução na vida dele, né? Tipo, comecei o processo hoje, eu quero que o meu cliente na semana que vem já esteja pagando todas as dívidas, já esteja... E não, o cliente precisa ter uma pequena vitória, ele precisa ter um passo para ele perceber, nossa, consegui isso. Então se ela conseguiu arrumar o guarda-roupa, olhar pro guarda-roupa e falar assim, não preciso comprar mais roupa até o final do ano. Ela já teve uma vitória. Exatamente. Em um encontro. E, gente, sabe o que é muito legal aqui, que tive um insight para compartilhar que pode ajudar? É muito bacana quando você começa a sessão perguntando dos 3 motivos de gratidão, Sim. né? Então você começa a sessão para mudar a energia. Às vezes o cliente chega ali com a cabeça cheia, todo atribulado, todo, né, tenso, agitado, e você já começa 3 motivos que você pode agradecer pelo dia de hoje. A pessoa já vai dando aquela estabilizada e uma pequena vitória, que é isso. Sim. Que a Aline acabou de falar. Porque, gente, na correria do nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem para, né, Aline, pra prestar atenção que pequena vitória a gente teve naquele dia. E a verdade é que todos os dias nós temos pequenas vitórias, a gente só não para pra apreciar. E quando o cliente chega pra você, ele tem esse privilégio de ter você como coach que vai fazer ele pensar nisso, que vai instigar ele a pensar nisso, coisa que ele não percebeu. E às vezes essa simples pergunta que você faz no começo da sessão valeu a sessão toda pro cliente. Exatamente. Então, chegou na tarefa, perguntou pro cliente qual é a tarefa dele, pergunte por quê. Por que essa tarefa vai fazer sentido? Por que é importante pra você? E aí o cliente tem que te explicar. E às vezes quando ele explica, você fala, nossa, como faz sentido isso? Né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que arrumar o guarda-roupa ajudava a arrumar a vida financeira. Exatamente. E até legal, Aline, que você tá falando de tarefa, eu acabei de lembrar de um atendimento que eu tive essa semana e a minha cliente, ela não tinha conseguido fazer as tarefas da semana anterior. E ela chegou pra mim na sessão, e foi ela mesma que estabeleceu a tarefa, não foi eu. E ela chegou na sessão e ela falou assim pra mim, aconteceu uma coisa diferente, porque ela sempre foi muito disciplinada com as tarefas. Ela falou, aconteceu uma coisa diferente, eu não consegui fazer as tarefas e eu tô tão triste, porque eu não sabia como te falar que eu não tinha feito, né? E aí eu fui trabalhando ali com ela aquilo, deixando ela tranquila. Quando chegou no final da sessão, eu fiz a perguntei pra ela, e que tarefa que você gostaria de colocar pra você essa semana, que você acha que vai te ajudar a chegar mais perto do teu objetivo? Sim. Ela respondeu assim pra mim, Aline, nenhuma, porque na semana passada eu não fiz. Então eu preciso olhar para aquelas tarefas que eu não fiz e eu quero manter aquelas tarefas. E eu falei pra ela, tudo bem. Nesse momento eu podia ter pensado, poxa, mas não vai colocar mais nenhuma tarefa, que foi isso que você acabou de falar. Mas e aí, não vai colocar nenhuma tarefa? E aí, não precisa alcançar o resultado? Já não fez a da semana passada? E a dessa? Exatamente, mas aí é o que a gente até falou no outro podcast, se você ainda não ouviu, vale a pena você escutar o outro podcast que a gente falou sobre o meu primeiro atendimento e a gente falou sobre isso, né, Aline? Da importância da escuta ativa. Preste atenção no cliente. Exatamente. Aí, se o cliente tá falando que porque ele não fez a tarefa da semana passada, ele quer deixar a mesma tarefa, tá tudo bem. Porque precisa fazer sentido pra quem? Pro cliente. Pro cliente. E se você encher ele de tarefa achando que é isso que vai dar resultado, ele vai travar. Porque às vezes o coach, ele tem uma energia muito alta, o coach quer o resultado muito rápido, e aí ele quer encher o cliente dele de tarefa. E o cliente dele não consegue fazer, trava e muitas vezes para o processo. Então você tem que ter dentro do teu processo a empatia de ver sensacional. o que o cliente está fazendo. Sensacional. Até porque, né, Aline,
A nossa vida hoje, ela tem uma dinâmica muito louca, Sim. né? E cada vez que o cliente vem pra gente, se a gente se encontra semanalmente, parece pouco, gente, mas acontece tanta coisa em 7 dias, não é, Aline? Muda tanta coisa. Sim. E a gente tem que ter mesmo isso que a Aline falou, da empatia, de você se importar. Lembrar que você tá diante de outra alma humana, você não sabe como foi o dia daquela pessoa, desde o último encontro que vocês tiveram, tudo que ela passou, tudo que ela viveu. Exatamente. Se aconteceu alguma fatalidade na vida dela, a gente tem que ter esses cuidados, né, Exatamente. Aline? Então, primeiro motivo do cliente travar é que você escolheu a tarefa para ele e ficou sem sentido e ele não fez. Segundo motivo que pode fazer um cliente travar é que o objetivo dele já se tornou irrelevante. E isso é muito importante a gente falar aqui. Porque olha só, já aconteceu comigo de eu começar um processo com o cliente e a minha cliente querer comprar um apartamento. E a gente começou o processo para ela comprar um apartamento. E a gente fez o processo, para ela comprar um apartamento ela tinha que aumentar a quantidade de clientes dela. E para ela começar a aumentar a quantidade de clientes dela, a gente tinha que fazer algumas ações para aumentar a quantidade de clientes. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que ela estava desanimada. Que ela não queria mais aumentar aquele número de clientes. E aí eu fui perguntar pra ela se aquela meta que ela tinha colocado de comprar um apartamento era realmente importante. E ela falou que não sabia mais. Ai, olha que interessante, gente. Lembra do outro podcast? Quem ouviu, quem não ouviu, vai lá ouvir que eu vou falar de novo. Escuta ativa. A Aline tava com a escuta ativa. Sim. Ligada, radar aceso, percebendo que a cliente não tava mais animada. E aí? Será que essa meta ainda faz sentido pra você? E perguntar. Lembrar que as perguntas movem o mundo, né, Aline? Exatamente. O papel do coach é perguntar. Não é deduzir, eu acho que isso ainda é importante. Não. Pergunta. E aí, numa pergunta que eu fiz, ela falou que não sabia. E aí, eu usei uma técnica de coaching com ela, para ela imaginar se realmente seria mais importante o apartamento ou outra coisa, que a gente nem sabia o que era outra coisa. E aí, dessa nossa sessão de coaching, surgiu o desejo que ela tinha, que antes ela achava impossível, que era de morar no exterior. Olha só! E aí, gente, mudou o processo inteiro. Completamente. E mudou a coach. A coach que já estava desanimada, que já não fazia tanta tarefa, que já enrolava para entregar, virou um furacão. Porque ela descobriu que não era tão importante mais ter um apartamento. Não era realmente o que ela queria, né? Porque a gente muda, né, Aline? Muda. A gente muda. Não é que você tem uma meta e aquela meta vai ser até o final. Não, gente. E até porque, né, a gente tá falando aqui de processo de coach. Se o cliente fechou um processo completo, a gente tá falando de 3 meses, né, Aline? Em média, 3, 4 meses, que seja. Muita coisa muda nesse tempo. E sabe o que muda mais, Thaís? A pessoa. Quando ela vem para um processo, e a gente fala que o coaching financeiro não é sobre dinheiro, né? É sobre a vida das pessoas. É sobre a vida, é sobre a pessoa. Quando ela vem para o processo, ela não se conhece. Então ela vem muitas vezes com aquela obrigação de eu tenho que ter um carro, tenho que ter um apartamento, tenho que ter uma casa. Eu tenho que, né? E aí quando ela começa a entender que a gente trabalha, né, o perfil, os valores, né, o que são prioridades, né, ela se descobre e ela fala assim, cara, mas será que o desejo de ter esse apartamento é meu? Ou era uma coisa dos meus pais que eles achavam que eu tinha que ter? Porque quando eu perguntei pra ela porque ela queria ter um apartamento, ela falou assim, porque eu tenho que ter um apartamento, né? Tipo, eu moro com os meus pais. E não era uma pessoa novinha, né? Era uma pessoa que já tinha mais de 40 anos. Mas eu moro com meus pais até hoje, eu tenho que ter um apartamento. Então ela veio com esse objetivo do que eu tenho que ter. E aí, com o passar do tempo, se conhecendo, ela falou, cara, eu não tenho que ter nada. Exatamente. Quem foi que disse, né? Quem foi que falou que eu tenho que ter? Da onde surgiu isso? Da onde veio isso, né, Aline? E ela fala pra mim até hoje. Ela fala assim, Aline, você mudou a minha vida. Porque daquela conversa, ela começou outro caminho completamente diferente. Hoje ela mora no exterior e no Brasil. Olha mora só. lá e cá. Por quê? Porque, por consequência, ela também arrumou mais cliente. Olha só. Conseguiu ir para o exterior para fazer uma formação, uma faculdade no exterior, outra faculdade, mas também aumentou o número de clientes no Brasil. Então agora ela vem para o Brasil, vai para Portugal, vem para cá e passeia na Europa, enfim. Só que ela estava uma cliente travada. Olha que interessante. Gente,
Aqui é coach na prática. E como eu falo sempre pra você, né, tá? A gente não tem controle dos resultados. Ah, isso é maravilhoso, porque a gente fica, né, Aline, tenso no dia a dia, nos atendimentos, porque é aí isso que a Aline sempre fala, você só tem controle sobre as sementes, sobre a semeadura. Você controla o que você tá plantando. Agora, o que vai vir dessa plantação que você tá fazendo, você não tem como saber. Nunca sabe. Então você pode começar um processo com um cliente que quer comprar um carro e terminar com um cliente que decidiu que não vai ter mais carro na vida. Por quê? Porque ele passou por um processo de autoconhecimento, de inteligência financeira, de mentalidade, de planejamento e mudou a prioridade dele. E aí, Aline, nessa hora, o que a gente pode fazer como coach para ajudar essa pessoa nesse sentido? Quando você percebe que o cliente, que aquela meta já não tá mais fazendo sentido para ele, que ferramenta que a gente pode usar nessa hora para descobrir esse novo objetivo dele? Eu uso uma ferramenta que é uma ferramenta do IC. IC. Né? Então imagina a minha cliente, ela queria um apartamento, mas eu percebi que não estava muito legal. Eu perguntei pra ela, você quer mesmo um apartamento? Aí eu não sei. Aí que eu perguntei pra ela, e se você não tivesse o apartamento, o que você gostaria de ter no lugar do apartamento? Aí quando eu falei isso, ela falou, não sei. Eu falei, vamos imaginar. Então você põe o teu cliente pra pensar. Vamos imaginar, se você pudesse ter qualquer coisa e não fosse o apartamento, o que seria? Aí ela falou, eu gostaria de morar na Europa. Só que eu acho que isso é impossível. Eu falei, tá, mas então vamos imaginar. E aí, claro, depois que você passa um tempo, que você tem mais experiência, você vai adquirindo outras ferramentas. Então, no caso dessa cliente, eu usei ferramenta de PNL com ela. Então eu fiz uma visualização, eu coloquei ela pra imaginar como seria a vida dela nesse apartamento e como seria a vida dela vivendo na Europa. E aí, quando terminou a visualização, eu perguntei, qual das duas sensações foi melhor? Aí ela falou, infinitamente melhor viver na Europa. E aí foi quando ela começou a... E aí não foi assim, Thaís. Ah, então larga tudo pronto, não quero mais apartamento, vou pra Europa. Não. Aí a gente começou a traçar um caminho de descoberta. Foi como se começasse um novo processo, né, Aline? Um novo processo, exatamente, do início. É um novo processo. E aí foi processo de investigação. O que preciso pra ir morar na Europa? Como que é a vida na Europa? E aí ela marcou uma viagem pra conhecer. Ela já conhecia, mas com outro olhar. E aí é o caminho, né? É o caminho da realização. Exatamente. Então existe um sonho que tem um valor e tem um tempo. Sim. E você precisa ir andando nesse caminho. E aí, pra quem não sabe nada de ferramenta de PNL, entrou em pânico agora, Aline, como é que faz? Você pode usar as ferramentas de coaching, né? Porque quando a gente começa... A ferramenta de coaching são perguntas. E eu tenho uma ferramenta que ela é mágica, que é o quadro em branco. Adoro, eu uso muito o quadro em branco. É uma folha em branco, é um quadro em branco que a gente desenha a vida que a pessoa deseja. E se você morasse na Europa, como seria a sua vida? E a pessoa desenha. E aí ela vai imaginando. Isso é muito legal, né, Aline? Porque tem pessoas que são visuais, né? Sim. A gente precisa até lembrar disso. As pessoas, elas são movidas ou pela audição, ou pela visão, ou pela sinestesia, que é o toque, né? Então é muito legal quando você tá no atendimento, você conseguir explorar ao máximo esses recursos pra conectar com a pessoa, porque é mais uma forma de conexão. Exatamente. Você explorar todas as possíveis formas de conseguir atingir a alma do seu cliente, né? E uma coisa que a gente faz. Uma coisa importante, né, Thaís, que você fala, e se eu não sei o que fazer? O seu cliente vai dizer pra você. Porque se você realmente naquele momento estiver mais preocupado com o cliente do que com a técnica, você vai deixar ele falar. E foi isso que eu deixei minha cliente fazer. Eu deixei ela falar. Eu fui lá, eu provoquei que ela começasse a pensar, mas eu deixei que ela viajasse naquela imaginação. Então, e entender que não é porque ela pensou em uma possibilidade de ir para a Europa que agora a vida dela mudou, ela vai para a Europa. Não, ela se permitir entender qual era esse caminho. Então, antes só existia o caminho, tenho que comprar meu apartamento. Agora ela descobriu que existe um outro caminho. Qual que vai ser melhor? Não sei, nem ela. Mas ela se permitiu descobrir. Ai, gente, isso é lindo. Essa frase é a máxima pra mim. Se permitir. E é interessante que eu sempre agradeço os meus clientes por se permitirem. Porque, gente, é isso.
É você se permitir. Quando você vai pra o teu cliente, quando ele vem pro processo de coach com você, ele precisa se permitir, né, Aline? Sim. E muitas vezes o cliente também pode estar travado nisso. Faz sentido, Pode. Aline? Porque ele mesmo não tá se permitindo. Sim, e ele pode travar por causa do coach. Porque ele pode chegar assim, nossa, eu contratei um coach, eu paguei o coach para o coach me ajudar a fazer tal coisa. E agora, como é que eu vou desistir disso? Como é que eu vou dizer pra ele que eu não tô muito afim disso? É porque isso pode acontecer, né? Pode. Porque a gente começa a mexer na questão do autoconhecimento, você começa a mexer. Sim. E pode chegar a determinado momento, gente, é igual uma cirurgia. Que, sei lá, você tá operando a cirurgia, acabou a anestesia. O que o paciente vai começar a fazer? Gritar. E aí, talvez, você esteja com o teu cliente no momento de uma cirurgia. E aí vai doer num ponto na alma dele que ele vai falar, pelo amor de Deus, para, acabou a anestesia, eu não tô aguentando. Não tô aguentando. E aí ele não vai mais se permitir. Aí o processo vai ficar enroscado. Aí ele vai travar, ele vai fugir, ele vai desmarcar a sessão. E aí, Aline, o que o coach faz? Você tem que conversar. E aí entra muito o processo da empatia. De você chegar pra ele e não cobrar. Falar assim, olha, é o seguinte, eu vou demitir, porque eu escuto um monte de gente falar isso, né? Vou demitir o coach, porque você não está pronto. Não, gente. Chega pro coach e fala, olha só, eu percebi que você começou o processo muito animado. Mas hoje você não tá com essa animação toda. Vamos conversar sobre isso? E deixa o coach falar. Deixa ele se abrir com você e de repente contar a Thaís, olha, poxa, quando a gente começou eu queria muito comprar aquele apartamento, mas à medida que foi passando o tempo, eu acho que eu não tô preparada para comprar um apartamento agora, ou não tô preparada para sair da casa da minha mãe, ou não tô preparada para empreender. E tá tudo, ele tem que sentir confiança em você. Que o coach não julga. Exatamente. E isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai pra qualquer formação de coach, né, Aline? Você pode falar melhor do que eu, porque você tem um monte, eu só tenho uma com você. Mas foi uma das primeiras coisas que você me ensinou, né? O princípio do não julgamento. Isso é um princípio não se quebra, né, Aline? O princípio é algo muito sério. E eu sempre explico, não é que você vai tomar uma pílula que você não vai mais julgar. A gente sempre julga, só que a gente tem que se policiar para que eu não transpareça meu julgamento pro cliente. Então, se o cliente chegou pra mim e falou assim, eu acho que eu não tô no momento de realmente sair da casa dos meus pais. Aí você não pode falar assim, que isso, cara? Tão fraco! Como que você não vai sair da casa do seu pai? Não! Você vai assustar seu cliente, vai botar ele em pânico se você falar um negócio desse. Mas você vai fazer o quê? Você vai falar pra ele, tá bom, te entendo, me explica, por que você acredita que você não tá no momento? Porque aí o teu cliente vai te dizer. E ele vai se ouvir. Ele vai se ouvir. Isso é uau pra mim. Sabe por que as pessoas não se escutam? Exato. Exatamente. Então, quando você pergunta pro cliente, além de você estar usando, claro, a pergunta para entender o que tá acontecendo com ele, você tá dando a oportunidade para ele próprio entender o que tá acontecendo com ele, né, Aline? Exatamente. Porque muitas vezes já aconteceu comigo em sessão, não sei se já aconteceu contigo. Você faz uma pergunta, o cliente fala, antes mesmo de você fazer outra ou falar outra coisa, ele já fala, eu já entendi. Sim. Ele fala assim, eu já entendi. Aí você fala, você já entendeu? Não precisa você falar nada. Exatamente. Né? Então esse processo da empatia, de você ser empático mesmo, de abrir o jogo com carinho, com cuidado, isso faz com que você recupere teu coaching. Porque demitir o coach é fácil. Vai embora, devolva o teu dinheiro, né? O dia que você estiver comprometido, você volta. Mas eu não sei, o meu propósito é fazer a diferença mesmo na vida daquela pessoa. Então eu sempre falo, gente, pra eu demitir um cliente, nossa, eu não vou dizer pra vocês que nunca teve cliente que parou o processo. Teve cliente que parou o processo, que voltou depois, porque não estava num bom momento. Agora, porque ele decidiu, não eu chegar pra ele e falar, você não tá preparado, vai embora. Por quê? Porque eu sempre vou falar pra ele, o que eu posso fazer pra te ajudar? Né? E tem uma pergunta que ajuda muito, anota essa pergunta aí, que é assim, qual é o coach que você precisa que eu seja? Uau! Sabe por quê? Porque tem gente que precisa do coach que seja faca na caveira. Gente, eu já tive um caso assim, Aline. Não é? Gente, eu tive uma cliente que falou isso pra mim, falou. E quem me conhece mais aqui de perto, sabe que eu sou assim, né, Aline? Sim. Eu sou muito doce no meu jeito de falar, eu sou assim mesmo, carinhosa, amorosa, é o meu jeito, eu sou assim naturalmente. Não é uma coisa treinada ou forçada pra transparecer algo, não. Eu sou naturalmente assim. E tem gente que se incomoda com isso. Sim.
porque quer paulada na cabeça. E teve uma cliente que falou exatamente isso pra mim. É aí, quem sabe de perfil comportamental agora vai me entender. Quem não souber, a gente ainda vai gravar um podcast, né, Aline? Executores têm essa tendência de ser mais diretos, objetivos, rápidos, e eles agilizados. Exato. E eles aguentam a pancada. Exato. E a minha cliente falou exatamente isso pra mim. Ela falou: olha, você é muito fofa. Ser muito fofa não funciona comigo. Eu preciso que você me pegue assim e dê umas pauladas na minha cabeça. Aí a minha coach me travou. A gente tá aqui falando, né, do coach travou, aí ela travou a coach. Porque eu naturalmente não sou assim. Sim. Eu não sou daquelas pessoas de dar no meio, de dar paulada, de alta performance. Naturalmente eu não sou assim. Mas ela me pediu pra ser. E aí eu lembro que eu até conversei com a Aline. Eu falei: Aline do céu, ela falou isso pra mim. E agora? Eu tô em pânico, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? E eu lembro que a Aline ali trabalhando comigo: Thaís, confia no processo. Se ela, mesmo assim, continua com você, mesmo você sendo fofa, é porque ela acredita que você vai conseguir ajudar ela. Eu falei: então vambora. Se ela quer que eu dê umas paulada na cabeça dela, vambora. E eu lembro que teve um dia... Você dá uma paulada com carinho. Exatamente. Eu peguei ela e eu falei umas coisas pra ela que ela ficou assim, ó, do outro lado né, porque foi online, então do outro lado do computador ela ficou assim: meu Deus, fui eu que pedi pra você dar paulada em mim, né? Eu precisava dessa. Mas é isso, perguntar pro coach, porque às vezes o coach precisa que você seja mais firme, às vezes ele precisa que você vá mais com cuidado. Eu já tive coach que chegou pra mim e falou assim: olha, Aline, eu tô num momento muito difícil, mas eu preciso te contratar, porque eu sei que você é firme, eu sei que você é rápida, mas eu também preciso respeitar a minha velocidade. E tá tudo bem. Exatamente. Né? Tá tudo bem. Então, se o teu coach tá travado, pergunta pra ele o que ele tá precisando, que tipo de ajuda que ele tá precisando. E aí, tem uma outra coisa que faz o coach, que aí eu não vou dizer que é travar. Eu vou dizer pra você que é relaxar. Sabe o que faz o coach? Relaxar. Tipo, relaxar não é no sentido bom da palavra, não. É no sentido de ser relapso, de não fazer o que tem que ser feito. É você não colocar regra, não combinar como vai ser seu processo. Isso é muito importante. Por quê? Tem coach que não faz sessão, não faz a tarefa porque trava. Tem coach que não faz a tarefa porque foi você que colocou a tarefa pra ele. Tem coach que não faz a tarefa porque perdeu o sentido. Mas tem coach que não faz a tarefa porque não tem compromisso. Ai, 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 não tem compromisso. E aí você vai começar o processo, você tem que colocar as regras. Quem põe a regra do jogo é o coach. Lembra que o coach é o técnico. Pensa só no seguinte: é um jogo de futebol e você tá treinando aquela pessoa. Ele é o jogador, quem chuta é ele, quem corre é ele, quem faz o gol é ele. Mas quem é o técnico é você. Você dá o comando. Então, se você começar o processo e não alinhar com ele os compromissos, ele vai deixar sempre para depois. Então, vai ter sessão de semana em semana, ele tem que saber. Olha, nossa sessão é segunda-feira, 3 horas da tarde. A gente já está confirmado. Você tem que estar comigo 3 horas da tarde. Se você tiver... nosso compromisso, é o nosso compromisso. Eu vou parar pra estar com você. Exatamente. Porque tem gente que acha que o coach tá em casa. Exatamente, não fazendo nada da vida. Nada. O coach tá lá na praia vendo televisão e aí ele para pra poder te atender. E não, só que gente, não, né? A gente coach tem trabalha um monte de coisa, né? Tem outros clientes, gera conteúdo, escreve, tem um negócio tem pra um administrar, negócio, né, Aline? Né? Então você tem que explicar isso pra ele. Então você vai colocar, olha, se você tiver algum problema, você vai me avisar um dia antes pra gente desmarcar. Ah, Aline, mas e se tiver um compromisso em cima da hora? Tudo bem, 30 minutos antes você vai me avisar. Só que você só pode desmarcar até 2 sessões. Então, se você não colocar regra no início, Thaís, a pessoa vai pagar 10 sessões pra você, que duraria aí 3 meses, 3 meses e meio, e vai passar 1 ano contigo. Ai, é verdade, Aline. Tenho muitos colegas de turma que eu já vi passando por isso, não é? Passando muitos apertos, porque não colocou essas regras no começo, porque não sabia, porque a gente tá aprendendo, né, gente? Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Sim. E aí a gente não sabia disso, não colocou, e aí o cliente realmente acha isso, que ele pode desmarcar forever, e ele já te pagou, e você tá ali, meio que tipo à disposição dele, exatamente como você falou, tá fazendo nada da vida, tá na praia e só tem ele pra atender, não é bem assim, não né? então tem que colocar regra. E aí, se ele sabe que vai ter que te encontrar
na próxima semana ele vai fazer a tarefa. Porque se ele acha assim, não, vou fazer a tarefa não. Porque se eu não fizer a tarefa, eu desmarco. Aí ele fala, semana que vem eu faço a tarefa. Ah, depois eu desmarco. Gente, começa a se sabotar, né, sim, Aline? E processo sem tarefa não tem resultado. Não tem resultado, porque o que traz resultado é a tarefa. Eu amo isso. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana, Aline, e ela tava me contando que ela leu um livro maravilhoso porque ela queria passar num concurso público. E ela falou assim pra mim, eu li todo o livro é maravilhoso. Ai, mas tinha tanta tarefa no livro, não fiz nenhuma. Eu falei, então você não aproveitou nada do livro. Porque o que vai te trazer resultado é exatamente fazer a tarefa. Quem faz tarefa não tem resultado. Pois é, o processo de coaching, ele não acontece na sessão. Ele é um processo, é a sessão e o que você faz entre uma sessão e outra. É um conjunto de coisas. Exatamente. Então você tem que deixar isso bem claro pro teu cliente. Porque às vezes o cliente quer te contratar, igual que a gente contrata curso de inglês. Eu não sei você que tá me ouvindo, mas eu já fiz isso, tá, Thaís? Sabe o que eu fazia no curso de inglês? Eu ia pra aula. Chegava na aula, eu fazia o que a professora mandava. Chegava em casa, o que eu fazia? Nada. E esperava a próxima semana para ter outra aula de inglês. E eu adiantava? Eu aprendia a falar inglês? Não. Então o que vai fazer diferença e vai trazer resultado no processo de coaching é o cliente entrar em ação desde o dia da sessão até a próxima sessão. Se ele não fizer nada, não vai acontecer nada. E aí ele vai chegar no final do processo e vai falar, eu fiz um processo de coaching que não valeu a pena. E por que não valeu a pena? Porque ele não fez tarefa nenhuma. Então a gente precisa alinhar isso, a gente precisa orientar o nosso coach e deixar claro que eu posso ir até um lugar com ele. Exatamente. Mas depois disso ele tem que seguir. E aí vale a pena explicar as regras, né, Aline, no começo, né? Explicar as regras no começo, porque é muito importante você já deixar claro no começo como vai funcionar. Né, Aline? Porque senão fica aquela história de marca, remarca a sessão, desmarca, e aí ele acha que pode fazer isso pra sempre. Sim, coloca a regra, porque eu já vi, né, amigos, já vi alunos, já vi que começaram a fazer um processo de 10 sessões e a pessoa vai desmarcando e acaba virando um ano de sessão. E aí você acha que esse processo vai ter resultado? Não vai ter, ou vai ter um resultado muito diferente do que você estava esperando que tivesse. Então a gente tem que alinhar. Você coloca as regras. Eu costumo falar com os meus clientes quando eu vou começar que eu sou como um técnico num time de futebol. Então, o que o técnico faz? O técnico treina, ele olha ali quem tá na melhor posição, ele vai colocando. Só que, se o jogador não vier pro campo, não tem jogo. Exatamente. Como é que o técnico vai ganhar um jogo sem jogador? Não dá. Então, no processo de coaching, o coach é o técnico, até o nome combina. É verdade. Na origem, né, Aline? No inglês, o significado de coach é treinador. Então, você já vai logo lembrar disso. O coach é um treinador. Então, ele treina. Só que quem entra em campo é o cliente, é o coach. Então, ele tem que entender isso. Senão, ele vai achar que, eu contratei um coach, agora minha vida vai ser perfeita. Não. É questão da autorresponsabilidade, né, Aline? Você tem que ter autorresponsabilidade. O que é a responsabilidade do coach e o que é a responsabilidade do coach? A gente tem que esclarecer isso do início, né? Então, qual é a responsabilidade do coach? Ele tem que preparar a sessão, ele tem que estudar o processo, ele tem que entender os melhores caminhos. Muitas vezes ele vai procurar uma ferramenta diferente, né? Então ele tá lá no processo, ele viu que, nossa, o coach tá com uma questão assim, será que tem uma outra ferramenta? Lá na formação em coach financeiro eu explico isso, né? Tem mais de 25 ferramentas só do processo de coaching financeiro. Verdade. E ainda tem várias ferramentas bônus, né? Não acaba nunca. Se você não é aluno da plataforma, você não tá ligado no que a Aline faz na plataforma. Por quê? Por que tem ferramenta bônus? Porque às vezes o cliente tem uma crença. Às vezes o cliente tá com um problema sistêmico lá de família. Exatamente. Você vai usar uma ferramenta que vá mais para constelação. Então, o trabalho do coach, à medida que ele vai crescendo, ele vai buscando mais conhecimento, é buscar isso para ajudar o coach. Só que qual é a responsabilidade do coach? Exatamente, é igual ir no médico, né, Aline? Fazer um check-up, né? Como que você chega lá na consulta pro médico, né? E aí o médico pede os exames pra você e você não vai fazer. Não vai adiantar nada, né? Eu vejo muita gente falando, né, Thaís, da planilha. Que a gente sabe que esse aí é o ponto X da questão.
Cliente é o começa, desespero, é o fantasma das finanças, é a planilha. Começa lá o processo de coach financeiro, tá tudo muito bem. Na hora que vai pra planilha, o cliente não quer fazer a planilha. E aí eu falo exatamente isso, que é a questão do médico. Você tá ruim, tá com um problema, tá sentindo dor de estômago, tá sentindo alguma coisa. Você vai no médico e fala, olha, tô sentindo isso, isso, isso e isso. Quero resolver esse problema. Aí ele vai falar, olha, vou ter que te passar exame. Aí ele vai lá, pega uma folhinha e passa exame de sangue, raio-x, ressonância, papapá. Aí você olha pra ele e fala assim, mas sabe o que é? Não gosto de fazer exame, não. Tem outro jeito? Não gosto de fazer exame. É igualzinho o cliente falar, mas não gosto de fazer planilha. Tem outro jeito, Thaís, pra eu resolver meu problema sem fazer planilha? Não, gente, tem que fazer. Agora, é claro, não precisa ser uma planilha mega complexo Excel, mas pelo menos colocar no papel, nem que seja no caderninho, colocar lá passo a passo todos os gastos, todos os ganhos. E o coach pode fazer junto, Aline? Porque essa é a pergunta que vaga por todas as turmas. E agora? Posso fazer junto? Não posso? Mando a planilha pro meu cliente? Não mando? O que faz? O coach pode ou não pode fazer a planilha junto com o cliente? Pode fazer a planilha junto. Não pode fazer pelo cliente. Por exemplo, eu posso te mandar tudo e você faz pra mim. Não quero nem ver. Assim não pode. Porque ele não vai ter consciência, né? Agora, se ele tá fazendo junto com você, você vai lá, pede pra ele trazer as informações, seja presencial, seja online, do jeito que for. Traz as informações, senta com ele e planilha aquilo. Ou numa planilha de Excel, ou num PDF, ou num caderninho, seja lá onde for. Vai lá e vai somando, vai dividindo por setores. O que é alimentação, o que é moradia, o que é educação, o que é lazer, o que é doação, investimento. É muito importante. Isso, gente, é igual o check-up da saúde. É igualzinho. Você faz exame de sangue, vai vir lá o relatório. Você tá com açúcar alto, você tá com glicose, você tá com... Por quê? Porque você fez um exame. Não dá pra pessoa olhar pra tua cara e falar assim, não, Thaís, eu acho que você tá gastando muito de restaurante. Não, de roupa. Não, acho que você tá gastando muito de educação. Não dá pra ir por dedução, né, não gente? Dá, Nessa hora... Número não mente, né, Aline? Sim. Número é exato, né? Número é precisão. E nessa hora não tem como fugir. Até porque ele te procurou pra resolver uma dor, né? A gente precisa lembrar disso. E como a gente tá tratando de finanças, né? Como coaches financeiros, não tem como pular essa etapa. Você pode utilizar outros recursos, como a Aline falou, né? Seja no caderno, mas em algum lugar tem que reunir essas informações, né, Aline? Não precisa fazer planilha o resto da vida, né? Eu falo que a pessoa não precisa ficar escrava da planilha. Aline, agora eu vou passar os próximos 60 anos da minha vida anotando gastos, né? Não. Você vai aprender técnicas depois pra você colocar meta e saber quanto que você pode gastar. E daí você não vai precisar ficar escravo da planilha. Mas na hora de você diagnosticar... Precisa, tá? Então você pode fazer junto com o cliente, o cliente pode fazer sozinho e trazer pra você. Pronto. Você é uma pessoa que já tem habilidade com Excel, né, Aline? Já tá acostumada, porque é comum a gente pegar esses casos também. A pessoa que já sabe mexer com Excel, ela às vezes já até tinha um tipo de controle, né, Aline? Mas fazia de qualquer jeito. Exatamente. E não tinha clareza das distribuições. Isso eu percebo muito. Porque tem muita gente que faz a planilha só lá, ganho tanto, saio tanto. Mas não é só isso, né? A nossa planilha é bem diferente, como a Aline falou. Divide por setor, divide por categoria, né? E a gente precisa disso, não tem como pular essa fase. E tem gente que trava, Thaís, na hora da planilha porque tem vergonha. Tem vergonha do coach. Teve uma cliente que me falou isso, sabia? Ela virou pra mim e falou assim, não se assusta com a minha bagunça financeira, não. Eu falei pra ela, imagina, como é que eu vou assustar com a sua bagunça financeira se eu sou justamente a pessoa que é contratada pra te ajudar a arrumar a bagunça. Exatamente. Se não tivesse ninguém com bagunça, não ia existir trabalho pra mim, não é verdade, Aline? Então às vezes a pessoa tem vergonha mesmo, assim, porque a bagunça, às vezes acontece muito, né? A pessoa é mega profissional, tem uma imagem linda, verdade, né? Às vezes é contador, eu já atendi contador, já atendi economista, administrador, empresário, que na empresa é tudo organizado, mas que não consegue organizar na vida pessoal.
Né? Então ele comum. fica com vergonha Fica disso. constrangido. Então por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão da conexão, da empatia, pra pessoa se sentir à vontade de expor uma vulnerabilidade pra você. Então, uma coisa importante que eu ensino lá no FinCoach, você tá aqui assistindo a gente, não é aluno FinCoach, já pega aí a visão, pega a dica, né, Thaís? Exatamente. Não comece o processo de coaching financeiro pela planilha. Ah, boa, ótima. Porque tem muito aluno que já logo de cara, vamos fazer a planilha, vamos resolver isso. Não, gente, você vai assustar seu cliente se você começar pela planilha. Seu cliente vai querer sair correndo, ele vai ficar desesperado e não vai fluir, não vai rolar. Ele vai travar. Vai travar. Porque ele tá com vergonha, ainda não te conhece. E aí ele vai abrir a vida financeira pra você? Não vai. Então não pode começar pela planilha. E eu sei que isso é uma angústia, porque os coaches financeiros que vêm, principalmente porque a gente tem muito aluno que é contador, que é do banco, que é da área financeira e quer resolver logo, né? Tá acostumado com resolver logo. Aí deixa eu resolver isso logo, eu tenho que ver essa planilha. Só que você vai perder o processo se você fizer isso. Então não pode. Espera o processo para poder chegar um momento que você vai estar pronto para encarar a planilha junto com o teu cliente. Então isso é o motivo que trava. Outro motivo que trava é a pessoa ter vergonha do valor. E aí, não é que ela ganha pouco, às vezes ela ganha muito. E aí ela tem medo de expor que ela ganha muito. Então isso também é uma coisa que você precisa trabalhar para a pessoa entender que você não vai julgar. E principalmente, né, Aline, aí essa que eu vou falar agora é só para quem vem na imersão, né? Que a Aline tem um evento presencial, que é a imersão. Que é o avançado do FinCoach. Exatamente. E a gente tem um momento muito, muito, muito especial nessa imersão, onde a Aline nos mostra com muita maestria o quão maravilhosa é a função de guardião de segredos. Guardião dos segredos. Nós somos guardiões de segredos. E isso é muito sério. Eu tô arrepiada de lembrar como é esse momento na imersão, porque foi um momento que me marcou muito no evento presencial. Então, se você é aluno FinCoach, tá aí fazendo curso online e acha que é só isso e tá tudo certo, você não sabe de nada, inocente. Vem pra imersão que você vai descobrir como é que né, Aline? Porque a pessoa tem muito medo, né? Imagina, eu vou contar pro coach quanto eu ganho. E se ele contar pra outra pessoa? Alguém, exatamente. E se ele resolver expor isso? E se ele falar meu nome numa palestra? As pessoas têm medo disso. Então você tem que estabelecer uma confiança e falar pra pessoa que vocês têm um cone de silêncio ali. Vocês têm um compromisso de confidencialidade. É muito importante isso. Porque, gente, muitas vezes a pessoa não conta quanto ganha nem pra esposa nem pro marido. É verdade. E ó, pessoa que dorme e acorda com ela todo dia, que dirá você que acabou de aparecer, né? A outra pessoa companheira não sabe quanto que o marido ou a esposa ganha. Então ela tem muito medo. Então nessa hora você vai ter que conseguir gerar aquela empatia, aquela confiança de falar, olha, a gente vai entrar num momento delicado agora, que eu sei que é delicado, que é fazer a planilha. É muito importante pra você, porque a gente precisa diagnosticar isso tudo, mas eu quero deixar aqui com você bem claro de que eu não tô gravando essa sessão, eu não vou expor seus números pra ninguém, eu não vou contar pra ninguém quanto que você ganha, quanto você gasta, nem pra esposa, nem pra marido. Às vezes acontece, né, que eu já fiz muita sessão de casal, né, e na sessão de casal, às vezes a gente tem aquela sessão separada. Muitas vezes quando o casal tá na sessão separada, ele fecha a porta e ele fala assim, olha, você não vai contar pra ela isso que eu vou te contar agora. E aí não vou contar. E aí acontece a mesma coisa com a esposa. Fecha a porta. Você não vai contar pra ele isso que eu vou te contar? Não, eu não vou contar. E aí quando chega na outra sessão, ele fala assim, mas me conta aí, o que ele te contou? Gente, eu não posso contar, não posso contar. Porque se eu tô te contando o que ele me contou, isso quer dizer que eu também vou contar o que você me contou. Exatamente. Então a gente não pode quebrar a confiança. Tá? Então você tem que estabelecer confiança. E aí eu falo muito isso, a gente tem que ter cuidado na hora de colocar os depoimentos, né, pra não expor a pessoa se ela não quer ser exposta, né? Na hora que a gente vai dar exemplo, você pode dar exemplo, mas você não vai falar o nome da pessoa. Exatamente. Você pode até colocar, como que o pessoal usa aquele, como
anônimo, Aline. Sim. O pessoal tem um nome, nem livro. Coloca um nome fictício. Nome fictício. Isso. Então você pode escolher lá um nome fictício e colocar, né, Ana, José, e contar a história. Só que você não tá expondo a pessoa, porque ninguém sabe quem é. Exatamente. Né? Isso pode ser até um motivo de travar a pessoa. Imagina que ela tá com você no processo de coaching e aí de repente ela abre teu Instagram e tem uma conversa de vocês lá que ela não sabia que você ia expor. Ela olha aquilo e trava. E eu sei que é importante a gente colocar depoimento, a gente colocar... Eu mesma tenho depoimento dos meus alunos, tem depoimento da Thaís, tem depoimento de outros alunos, mas é tudo combinado, né? É assim, a Thaís gravou um vídeo, aí eu explico, Thaís, a gente vai colocar esse vídeo aqui, a gente vai escrever um artigo, eu vou colocar tal coisa. Então ela sabe do que eu tô fazendo, ela não se sente traída pelo coach. E isso é muito importante, a gente precisa sempre alinhar. Eu quero um depoimento, eu vou lá pro meu cliente e peço, né, Thaís? Exatamente. Eu falo pra ele, olha, eu queria que você contasse um pouquinho do nosso processo, como foi, o que foi importante pra você, porque aí ele vai contar o que ele quer contar. Exatamente, é muito legal ter essa pergunta-chave mesmo, né? Por que valeu a pena você estar aqui comigo sempre que acaba o processo? Ou qual foi o maior aprendizado que você teve hoje nessa sessão? Tudo isso, né, Aline? É depoimento, né? É depoimento. É prova social que a gente tanto precisa, né? Pra poder mostrar o nosso trabalho para as pessoas, né? Sim. O quanto que é maravilhoso, porque né? E não pode fazer sem autorização. Exatamente. Porque isso pode travar teu cliente também. Exatamente. Né? Então a gente fala no nosso podcast hoje aqui que o assunto é quando o meu cliente trava, começa a perceber esses detalhes. E, gente, pode acontecer do cliente travar porque teve algum problema pessoal. Exatamente. Isso é muito, muito, muito importante. Não Muito é? importante falar porque a nossa vida muda demais, muito rápido. Você não sabe o que pode ter acontecido com a pessoa em 7 dias. Nossa, mas tive a semana passada, gente, mas 7 dias acontece coisa pra caramba, Sim. não é? Não acontece coisa pra caramba na sua vida em 7 dias? Na minha também. Pois Imagina é. a minha do cliente. E aí pode acontecer, a pessoa tava com aquela tarefa pra fazer e aí o filho ficou doente, Exatamente. ou a mãe teve um problema, teve que fazer uma viagem de trabalho, ou mudou alguma coisa, mudou chefia, né? Às vezes muda a chefia no trabalho e aí a pessoa tá naquele período de estar inseguro, né? Eu tenho que fazer mais coisa porque meu chefe mudou. Então, entender por que a pessoa mudou. O que aconteceu, né, Aline? Por que ela travou? Então não julgar, vou demitir esse cliente não quer nada, esse cliente é preguiçoso. Não, entende por que ele travou e como coach usa a ferramenta de coaching pra destravar ele. Exatamente, é isso mesmo. Não é isso, Thaís? É isso mesmo. Então, quando a gente pensar que o cliente está travado, o que você vai fazer? Agora que você já ouviu esse podcast todo aqui, entender qual é o motivo e buscar alguma dessas ferramentas que a gente falou aqui para fazer ele sair do lugar, né? Exatamente, porque a gente tem que lembrar, gente, a dor que trouxe o cliente até nós. Né? Porque é o seguinte, o cliente tá travado, quando ele veio pra você, ele veio com uma dor e tava doendo aquilo. E na hora que ele começa o processo com você, começa o autoconhecimento, né, Aline? Vai doer também, porque crescer dói, se conhecer dói. Só que de todo jeito vai doer. Quando ele chegou, tava doendo, pra sair também vai doer, então a pergunta é, qual dor você quer sentir? Né? Então é legal a gente saber trabalhar isso com o cliente também, né? Doeu quando você chegou e tá doendo pra sair? Te pergunto, que dor você prefere sentir? Exatamente. A dor de ficar no lugar ou a dor da crescimento, mudança, da mudança? É isso aí. Isso mesmo, esse aqui foi o podcast Coaching na Prática. Eu sou a Aline Sopper. Eu sou Thaís Podadeira. E se você ainda não tá aqui inscrito no YouTube, tá assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve no YouTube agora. Compartilha esse vídeo com outros coaches que estão aí começando, já estão mais tempo na carreira. Aproveita e compartilha também. E se você tá aqui assistindo a gente, né, em alguma rede de podcast, acompanha os outros podcasts que a gente está postando aqui também. Nosso objetivo é te ajudar, você como coach, ser um coach cada vez melhor e crescer, né? Isso, Thaís? É isso aí, até a próxima. Até a próxima, Tchau, tchau. Tchau.